Bom, e a partir de agora, o Melhor Futebol do Mundo recebe um convidado especial. Vamos conversar com o Rodolfo Soares, jogador que atuou na fase preliminar da Liga dos Campeões, joga em Malta, no Hibernian. Rodolfo Soares, revelado pelo Fluminense. Agradeço aqui o seu contato conosco no Melhor Futebol do Mundo. Eu já queria começar nosso papo, já que aqui a gente só fala do Melhor Futebol do Mundo. Queria que você falasse um pouquinho como é que é jogar num centro que não é tão conhecido aqui para o público no Brasil. Como é que está sendo a sua vida aí em Malta, Rodolfo? Um abraço e obrigado pela participação. Bom dia, Luiz. Bom dia, Fernando. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho desse paraísozinho que eu descobri. Tive a grata surpresa de descobrir. Então, aqui a ilha é bem pequenininha, né? O futebol aqui eles fazem por paixão. E eu tive a grata surpresa de chegar aqui e me apaixonar pelo futebol daqui, né? E graças a Deus estou aqui já há 5 anos, né? Estou fazendo um trabalho bacana aqui, já conquistei algumas copas aqui, conquistei a liga, então os frutos foram muito bons aqui nesse lugar. Você falou que é um pequeno paraíso, então eu vou pedir para você explicar exatamente por que é um paraíso. É praia, é montanha? O que te atrai tanto aí em Malta, Rodolfo? Então, aqui é uma ilha, né? De 400 mil habitantes. E a gente tem o privilégio, né, de estar no meio do Mediterrâneo, né, cercado por esse mar maravilhoso. E o povo é muito acolhedor aqui, o clima é muito parecido com o nosso. A gente não tem problema de adaptação, a maioria dos brasileiros que hoje estão aqui não tem problema de adaptação, se adapta muito rápido, o idioma é o inglês. Então, assim, a adaptação é super rápida e a ilha nos oferece muita coisa parecida com o nosso país. Então, pra gente que joga, é um paraíso, né? Pô, começo a pensar em, de repente, me mudar para Malta também, que a descrição foi muito positiva aí do Rodolfo Soares. Fernando Campos. Rodolfo, um grande abraço para você. Eu queria te perguntar sobre esse relacionamento com o Thiago Silva, né? Vocês jogaram juntos, né? Devem ter uma amizade aí. Naquele tempo, você já esperava o Thiago Silva chegando aonde chegou? Você já via esse potencial para ele chegar para muitos a ser o melhor zagueiro do mundo na atualidade? Deixa eu só complementar e queria que você falasse também em relação à questão psicológica, que hoje muita gente fala do Thiago Silva. Aponta o dedo pro zagueiro em relação àquela questão na Copa do Mundo. Então, a minha relação com o Thiago vai além dos campos, né? O Thiago, a mãe dele, ela mora na mesma rua que a minha avó. Então a gente já tem esse contato já de longas datas, não foi só do campo, né? Eu tive a grata surpresa de encontrar ele profissional já, né? Mas ele teve na base do Fluminense, na época eu frequentava bastante as seleções de base, então a gente não teve muito contato na base. E depois que ele foi para o Juventude, teve aquele problema todo, a gente se reencontrou no profissional. O Thiago é um cara excepcional. Ele é um cara que nunca desistiu dos objetivos dele. Toda vez que a gente conversava, ele sempre foi um cara positivo, sempre foi um líder, né? Então, eu sempre não tinha certeza que ele ia chegar, porque pelo potencial dele, a gente via que pela posição, né, de zagueiro, ele tinha o diferencial dos outros. A recuperação dele é fora de sério, ou seja, a gente... Na nossa concepção de zagueiro, o zagueiro tem que ter essa qualidade, né, de nunca ser batido pelo oponente. E ele tem esse perfil, né? Ele nunca desiste, sempre está lá, é um jogador rápido. Então, eu sempre tive certeza que ele ia chegar, pela pessoa que ele é, pelo ser humano que ele é. E o que aconteceu com ele na Copa do Mundo, eu acho um fato super normal, diante da pressão, né, que ele estava sofrendo naquele momento. Eu acho que lágrimas não significa fraqueza, né? Às vezes a gente está com aquele sentimento dentro da gente, a gente tem que colocar para fora, e eu acho que ele só colocou para fora. Não foi questão de ele é fraco,
não vejo isso. Pelo contrário, o homem quando derrama lágrimas é que ele está mostrando que ele é forte, né? Porque dificilmente o homem demonstra esse sentimento. E o meu convívio com ele até hoje é super, super bacana. A gente conversa de vez em quando e eu tenho certeza que essa fase dele estar fora da seleção vai passar, porque ele não pode estar fora, é um líder. E eu tenho certeza que ele ainda tem muito a ajudar a nossa seleção ainda. Rodolfo Soares, eu quero saber o seguinte, você falou que você está há 5 anos aí em Malta. Você vai virar zagueiro ou volante da seleção de Malta em algum momento, cara? Então, já surgiram rumores, né, de eu defender a seleção aqui, só que aqui não é tão fácil, né? Aqui tem que ser casado com um maltês, com uma maltesa, né? E eu não sou casado com uma maltesa, minha esposa é brasileira, então, assim, gera um pouquinho de dificuldade. E o maltês, ele não tem a mentalidade de misturar a seleção, por enquanto, né? Por enquanto, ele só tem um estrangeiro, que é um nigeriano, ele está 10 anos na ilha, e ele foi naturalizado há pouco tempo agora, né? Então, assim, há os rumores que possa acontecer, mas por enquanto ainda não aconteceu ainda. Mas você iria amarradão, jogar na seleção de Malta? É um lugar que eu aprendi a amar, né? Então, assim, eu defenderia sim, não teria nenhuma objeção a isso, né? Agora vamos esperar, né? Talvez mude alguma coisa, a gente nunca sabe, né? Rodolfo Soares, eu tenho que me despedir de você, mas eu esqueci de fazer uma perguntinha, uma curiosidade minha que eu queria que você tirasse. Jogando a fase de playoffs da Liga dos Campeões da Europa, como é que foi lá aquela coisa de escutar o hino da Liga dos Campeões, entrar em campo na competição desse tamanho? Rapidinho pra gente. Então, sentimento inigualável, né? A gente jogou o primeiro jogo aqui contra o Maccabi, né? A gente ganhamos de 2-1. No jogo de volta eu fiz um gol, então, assim, sentimento muito, muito, muito bom, inexplicável. Só quem mesmo que participou ou participa que pode descrever. Foi sem palavras. Maravilha, muito obrigado então, Rodolfo Soares. Valeu, Agradeço Rodolfo. demais a sua participação aqui no melhor futebol do mundo. Desejamos toda a sorte do planeta para você, quem sabe na seleção de Malta. E se tiver na fase de grupos ou até mesmo na última fase de playoffs da Liga dos Campeões, pode ter certeza que a gente vai transmitir o jogo do seu time, viu, Rodolfo? Obrigado. Ok, Luiz, eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço então ao Rodolfo Soares, jogador do Hibernians de Malta. Isso aí. E o melhor futebol do mundo abrindo espaço. Viu, dona? É uma ilha maravilhosa. Eu vou lá. É uma ilha maravilhosa no Tirar férias lá em Malta. Mediterrâneo. Isso aí. Tá ruim, meu amigo? Ô, louco!